Olá, senhoras e senhores, hoje eu quero fazer um vídeo bem importante e também revelador quanto à minha pessoa. Eu acho que já faz um bom tempo desde que eu servi, né? Então muita coisa que eu guardei pra mim esse tempo todo, hoje já não tem o mesmo peso, né? Então dá pra me falar de uma maneira mais tranquila. Muita gente que me acompanha, que até me conheceu, né? Conheceu meu canal, me conheceu por causa da série Histórias de Quartel. E cara, já faz alguns anos desde o surgimento dessa minha série e várias pessoas assistiram esses vídeos com a intenção de querer servir, se inspiraram, né? Com os vídeos, serviram, às vezes ainda continuam servindo, outros já até deram baixa, né? Porque eu vejo os comentários ali, o pessoal falando: pô, cara, eu assisti seu canal, eu tava querendo servir, hoje eu já servi, já dei baixa, já vi tudo com meus próprios olhos, etc, etc. Enfim, né? Então eu fico bem lisonjeado por ter sido esse fator motivacional na vida de várias pessoas. E eu acho que uma grande parte de várias coisas que eu abordei na minha série Histórias de Quartel foram por esse lado motivacional, porque foi uma coisa bem motivacional pra mim, de um modo geral. Mas uma coisa que eu não me lembro de ter comentado, né, e várias pessoas me perguntam, é o que me levou a servir. Porque muita gente tem a ideia errada de que eu sempre quis servir. Não, pô, por que você não seguiu carreira? Você não gostava? Você não queria isso? Na verdade não, cara. Eu, assim, só decidi servir quase aos 47 do segundo tempo. E assim, o que me levou a servir foi uma soma de fatores, né, cara? E basicamente, eu já contei aqui em outros vídeos, né? Eu tinha um grupo de amigos, né? Nós éramos um quarteto que resolveu querer servir. Eu vou botar algumas fotos antigas, vou tentar não colocar fotos tão comprometedoras assim, e meus camaradas, que a gente realmente era o quarteto ali que fazia tudo junto, mano. A gente saía junto, a gente estudava junto, mano, era realmente o quarteto parada dura ali, que era eu, o Jean, que já apareceu aqui na minha série, o Henrique, eu já devo ter falado dele aqui outras vezes, e também o Cristiano. Eu e o Jean somos a amizade mais antiga desse quarteto. A gente se conheceu no segundo ano, ou seja, a gente tinha 9 anos de idade. Fomos os fundadores desse quarteto, né? Só que na época não era um quarteto, enfim, nem uma dupla. A gente tinha outros tantos amigos ali também, né? Nerds e etc, etc. O Cristiano, ele veio 3 anos depois, quando a gente estava na 5ª série. A gente tinha 12 anos. Ele foi ingressado ali ao grupo e tudo mais. E aí, quando a gente terminou o ensino fundamental, a gente foi começar o ensino médio. Só que a escola que eu estudava não tinha ensino médio, só tinha ensino fundamental. A gente então teve que trocar de escola. E ali desmantelou todo o grupo que a gente havia formado, né? Fulano foi pra lá, Ciclano foi pra lá, enfim, né? Todo aquele grupo relativamente grande que a gente tinha de amigos ali na escola se desmantelou. E é ali que realmente se formou o trio, porque nós três fomos para a mesma escola e acabamos caindo na mesma sala. Então acho que esse tipo de coisa foi que fez a gente virar esse trio mesmo, que uniu mais a gente ali. E foi ali que a gente conheceu o quarto integrante, que foi o Henrique. E o Henrique desde sempre queria servir. O sonho dele era ser militar. Para ser mais específico, ele queria ser um piloto da Força Aérea. Ele tinha revista de aviões, caças, não sei o que. Vivia falando de um jogo que ele jogava, acho que o nome era F-22, se me lembro bem. Cara, ele vivia isso, ele respirava isso. A parada era o sonho dele. Tipo, não tinha como você conversar com ele sem ele mencionar pelo menos uma vez que ele queria servir. E ele acabou prestando, eu não lembro se foi para Epicar, ou para AFA, ou para ambos. Mas eu lembro que ele prestou para tentar ser piloto, acabou não passando, mas ele queria servir de qualquer maneira, ele queria ser militar. Então, vira e mexe,
Ele chegava pra gente, não, mano, vamos servir porque vai ser da hora, imagina nós 4, vai ser muito louco, blá blá blá. Ele que tentava, digamos, fazer a nossa cabeça pra servir, né? E aí com o tempo o Jean acabou meio que embarcando na onda também. Tipo que um primo dele começou a servir, né? O primo do Jean. Começava a contar várias histórias de coisas que acontecia lá dentro pra ele, né? Tipo histórias de quartel ali, versão primo do Jean. Inclusive contou pra ele que levava o videogame, jogava videogame lá e tal. E aí o Jean obviamente contava pra gente. E eu falei, quê? Videogame no quartel? Impossível. E anos mais tarde eu ia fazer exatamente isso. Enfim, contava várias histórias lá e tal. E ele resolveu servir também, né? Então já tinham 2 ali do quarteto que já estavam confirmados ali pra servir. E obviamente não demorou muito para que o Cristiano também, pô, será que vocês vão servir? Eu também vou, então vai ser muito louco, não sei o que lá. Sobrou eu. E aí eles falam, não, vamos servir, vai ser muito louco. Imagina, a gente vai dar altos tiros com armas e tudo mais. Enfim, eles davam vários motivos para mim querer entrar para servir, né, cara? E o que acontece? Eu nunca me vi em qualquer coisa que exigisse a parte física. Por quê? E agora a gente vai ter que... Flashback. Eu já mencionei aqui várias vezes que na minha juventude / infância eu era o magrelinho baixinho. Isso ocorreu porque eu tive de fato o meu desenvolvimento tarde. Tipo, sei lá, eu entrei no primeiro ano ali, né? Sei lá, todo mundo com acho que 8 anos que entra, agora não lembro. Todo mundo ali meio que na mesma faixa etária, de altura, qualquer coisa do tipo, né? Aí passa os anos, o pessoal cada vez mais velho, mais alto, né? Desenvolvendo. E eu estagnado, velho. Eu continuava com aquela cara de criança. Eu era uma criancinha da pré-escola que tava cursando o ensino fundamental. Eu, eventualmente até, né? Cresci um pouco, desenvolvi um pouco, mas era a passos lentos. Então esse era o fator primordial, cara. Então, por exemplo, quando tinha educação física, vamos jogar bola, vamos dividir os times. Fulano, Beltrano, eu escolho, tem lá o Pedro e o cara que não tem 2 pernas. Vamos pegar o cara que não tem 2 pernas, mas deixa o Pedro ali. Eu era tipo literalmente sempre o cara excluidão em qualquer brincadeira que fosse exigir alguma coisa física, né? Não só isso, como eu falei, quando eu era criança, ia brincar de pega-pega, qualquer coisa do tipo, esconde-esconde. O Pedro ali, né? Deixa ele ali, ele é café com leite. Deixa ele brincando ali, né? É café com leite. Novamente, eu não sei se esse termo é só usado aqui onde eu moro, né? Mas era uma coisa constante na minha vida ouvir que eu era o café com leite. Então, cara, pra várias coisas eu era sempre o último a ser chamado, ou quando eu participava era mais pra, né, não vamos deixar o garotinho excluído aí, né? Vamos deixa o garoto brincar. E dado momento, isso enche o saco. Isso realmente começou a me enfesar, né? E lá quando eu tava com meus 15, 16 anos, eu evoluí como um Pokémon, mano. Foi tipo de uma hora pra outra. Eu ainda tenho cara de criança, deveras, né? Só que eu lembro perfeitamente que no primeiro ano colegial ali, com o quarteto, né? Eu era o mais baixinho, magrelão, baixinho, né? Todo mundo era mais alto que eu, tudo mais. Aí eu lembro que no segundo ano colegial eu já não era tão baixinho assim, já tava alcançando os caras e tal. E no terceiro ano colegial eu já tinha ultrapassado 2 ali, eu tava pau a pau com o Jean, que era o mais alto ali da equipe, digamos assim. Então eu fui do mais baixinho para um dos mais altos ali, mas eu continuava magrelo. A mesma coisa aqui em casa, minha mãe, meu pai, meu irmão, tudo mais alto que eu. E de repente, de uma hora para outra, eu era o mais alto. Eu ultrapassei meu irmão, ultrapassei meu pai, ultrapassei minha mãe. Então eu tava sentindo que a fase café com leite tava na hora de passar. Falei, agora eu vou ser um pouco mais respeitado, né, cara? Eu acho que agora estou virando um hominho feito. E aí, cara, nessa época também, eu comecei a querer, digamos, me provar um pouco mais também. Eu lembro que eu havia entrado na natação. Eu fiz 2 anos de natação.
E aí no primeiro dia, na primeira aula, tinha lá uns 30 candangos na piscina. E aí o professor olhou pra gente e falou, ó, não tem condição de eu dar aula pra 30 candangos de uma vez, então eu falei o seguinte, vou fazer uma bateria de testes. E aí o pessoal que eu ver que já manja mais um pouco vai para o primeiro grupo, né, o grupo avançado, o pessoal que tá mais ou menos ali vai para um grupo intermediário, e o pessoal que não sabe nada vai para um grupo mais inicial. E obviamente que eu falei, não tem a menor chance de eu cair no grupo café com leite. Não, eu quero ser o grupo avançado. Então ele fez a bateria de teste lá, eu, puta merda, vou aqui, não sei o que, agacei e tal. No final das contas, eu acabei entrando no grupo avançado. Pedro, pô, manda bem. E aí, cara, isso foi quase que um mártir pra mim, porque eu fazia 2 vezes na semana a natação, toda terça e quinta. E cara, esse grupo avançado, o professor exigia demais, mano. Era pauleiro. O cara realmente mandava brasa. Então acontecia assim com uma certa frequência, não todo dia, mas com uma certa frequência, de tipo acabar a aula, né? Pô, acabou, todo mundo pode ir embora, né? Vestir roupa e ir embora. E eu, beleza, saía da piscina, toda só isso. Chegava no vestiário, ligava o chuveiro com água quente ali para tomar um banho quente, e de repente eu começava a ver tudo girando e eu vomitava. Cara, aconteceu mais de uma vez, não sei, umas 4, 5, não lembro, mas aconteceu ali algumas vezes, né? E eu fazia junto com 2 primos. Eu acho que eles já estavam, ah lá, ele vai vomitar de novo, ó. Ah lá, você viu? Eu quero postar coisa que ele vai vomitar. Ah lá. Acontecia, cara, porque o professor exigia demais do físico, né? E eu não vou arregar, mano. Eu vou fazer aqui a parada. E eu fazia, e na hora que eu chegava dentro do vestiário, eu pagava o preço praticamente, né, cara? Eu começava a ver, parecia que realmente o meu corpo começava a sentir os efeitos ali. E assim, eu poderia muito bem chegar, professor, é o seguinte, tem como pegar leve? Ou então, eu quero mudar, eu quero pôr o grupinho ali, ó, dos que não sabem muita coisa, ou dos intermediários. Pô, acho que é melhor eu ali. De jeito maneiro. Eu não arreguei o pé, eu fiquei até o último dia de natação ali, firme e forte, vomitando, mas eu fiquei até o último fucking dia. E a mesma coisa aconteceu no Taekwondo, que eu entrei no Taekwondo também. E aí eu também fiz quase que uns 2 anos de Taekwondo. E aí o professor gostava de fazer um pessoal ali lutar e tudo mais. E aí inicialmente colocava eu pra lutar com o pessoal iniciante também. E eu falei, mano, vou arregaçar esses caras. E pá. Não, beleza, o Pedro realmente tá too much pra esses caras. Então vamos colocar o Pedro pra lutar com uns caras mais ou menos ali também, né? Aí eu, que bané mais ou menos, e pai. Falei, pô, o Pedro tá mandando bem, né? Não, agora, então eu vou colocar você pra lutar com aqueles caras ali, ó. Os topzera. Eu falei, tá, eu vou? Você acha que eu vou negar? Eu vou com os topzera. E aí, mano, cara, eu voltava arregaçado. Eu falei, tô de boa, tô só... Eu me arregaçava direto no Taekwondo, mas novamente eu não vou chegar pro professor. Então, professor, é que tá doendo aqui minha perna. E... não, eu não vou arregar o pé, cara. Eu não vou arregar o pé. Eu não vou. A fase de café com leite passou, velho. E aí, cara, eu acho que foi mais ou menos nessa época que o pessoal tá falando de servir. Eu falei, cara, tá aí. Eu acho que se tem alguma coisa que realmente vai ser o teste final, vai ser isso aí, porque eu sempre duvidava dos meus potenciais, estava sempre ali, né, tentando me puxar ao máximo, né, chega da fase de café com leite, e eu falei, quer saber? Tá bom, vamos lá, é os 4 então, vamos servir então, cara, tipo, eu tava realmente aos 47 segundo tempo, falei, beleza, então vocês vão servir mesmo? Vai servir mesmo, né, vocês não vão regar não, né? Vai servir? Então beleza, então vamos servir. E aí, cara, o que acontece? Eu já falei aqui outras vezes, você não serve com 18 anos, no ano que você completa 18 anos. Esse ano que você completa 18 anos, você faz o processo seletivo, e se você for servir mesmo, você só vai servir com 19 anos, ou o ano que completa 19 anos. E esse ano que você
se alista, né, sendo que você completa 18 anos, eu tinha já saído do ensino médio, já tinha me formado, e eu tava largado, cara, porque eu não comecei a estudar nada, porque eu ia servir, né, eu tava querendo servir, também não procurei emprego, até porque eu não, dificilmente seria chamado, porque o pessoal pede o reservista, enquanto você não é dispensado, o pessoal não te contrata, então também não adianta, porque eu já estava decidido, meu foco todo era servir. Mas foi um ano que, como falei, eu fiquei largado, eu já não estava mais estudando, não estava trabalhando em nada, então foi um ano que eu fiquei bem largado. E aí, vira e mexe, eu encontrava amigos, parentes, e aí, já terminou, vai fazer faculdade? O que você vai fazer da vida? Tá trabalhando? Não, eu vou servir. E cara, muita gente começou, você vai servir, você quer servir, é isso mesmo. Tá bom, né? Obviamente que tinha um pessoal, da hora, pô, firmeza mesmo. Mas tinha um pessoal que eu senti um ar de café com leite. E praticamente todo mundo que eu conheci ali, de amigos e parentes, simplesmente fugiu do serviço militar. Cara, eu fui o primeiro da minha família, com exceção um tio meu que havia servido há muito tempo atrás, mas entre meus primos, e eu tenho 15 tios barra tias, né? Então acredite, eu tenho muito familiar. Todo mundo, ó, vazou. 99% dos meus amigos, não, é cerveja, vazou. Eu falei, cara, tá todo mundo correndo, tá com medinho? Tá com medinho? Eu falei, é aí que eu vou mesmo. É aí que eu vou mesmo. Só que eu acho que o momento mais decisivo nisso aí tudo, cara, foi um dia que eu tava em casa, acordava tarde, né? Eu falei, não tava fazendo nada da vida, tava largado. Eu acordei, sei lá, meio-dia, qualquer coisa assim. E eu acordei, mas eu continuei deitado. Não sei se todo mundo faz isso às vezes, né? Quando não tem nada pra fazer. Eu acordei e fiquei lá. Caramba, acordei, né? E aí, o que vai ser hoje? Mas nisso que eu acordei e continuei deitado, eu ouvi uma conversa entre os meus pais sobre justamente a chance de eu entrar pra servir mesmo, né? Cara, o meu pai, ele tava empolgado com a ideia de ter um filho servindo. Mas a minha mãe, cara, ela não compartilhava o mesmo sentimento. Ela, digamos que ela estava duvidando que isso poderia ocorrer, né? Eu ouvi ali, eu fiquei... E aquilo entrou na minha cabeça, né, cara? Aquilo... Imagina. Obviamente que eu poderia fazer um drama. Como assim? Você não confia em mim? E ppp, e papapá. Não, cara, na verdade eu usei aquilo como combustível, cara. Eu falei, tá aí. E quando aconteceu isso, cara, eu ainda faltavam uns dois testes pra entrar, né? Se eu me lembro bem, faltava o exame médico e o teste físico. O teste físico era o último antes do tão temido dia do ralo. E cara, o teste físico eu fiquei com um cagaço, cara, porque não dependia de mim. Se eu fosse reprovado em alguma coisa, não tinha nada que eu podia fazer. Se ele olhasse uma coisa, você não vai poder servir por causa disso ou daquilo outro, o que eu posso fazer? Nada. Então eu fiquei com um cagaço gigante no dia do exame médico. E eles te olham de pé a cabeça. Eles olham ali e tal. Você literalmente tem que ficar pelado, né? Pega, olha em tudo, né? E cara, quando finalmente eu vi que eu passei no exame médico, eu falei, cara, agora só depende de mim, né, velho? E esse dia da inspeção médica, muita gente rodou, mas muita gente. Inclusive eu mencionei, eu já fiz um vídeo falando de todo o meu processo seletivo, né? Mas nesse dia, muita gente havia rodado. Eu não lembro exatamente, sei lá, de 55 sobraram, eu mais 4. Por aí, aproximado, cara. Mas eu lembro que muita gente rodou. Eu fui um dos poucos que restou no dia. Eu falei, caraca. Aí depois o teste seguinte foi o teste físico. Que eu, nesse meu vídeo, eu falei, eu fiz um mínimo. Pra fazer um tanto de abdominal, qual que é o mínimo? Tanto. Fiz o mínimo. Precisava fazer tanto de flexão, qual que é o mínimo? Eu fiz um mínimo. Tipo,
exemplo, eu não quis sabe, vangloriar, não, eu vou fazer o triplo do que precisa, não. Qual que é o mínimo? Vou fazer o mínimo. Tinha que dar tantas voltas lá no campo num determinado tempo, então eu fiz. Passei e aí veio o tão, né, temido dia do ralo. Se você tá caindo de paraquedas nesse vídeo e não sabe o que tá acontecendo, o dia do ralo é o dia do pede pra sair. É ali que eles vão te surubar física e psicologicamente para forçar você a sair. Eles não vão dar tapa na sua cara como acontece no BOP ali, mas eles vão te surubar de outra. Eles são criativos. Quando se trata de surubação, são muito criativos, tanto física quanto psicologicamente. Quem pode te tirar é você mesmo. O pessoal não vai falar, você tá fora. Você que fala, eu desisto, não quero mais, vou pra casa. E cara, quando eu cheguei no dia do ralo, eu tava com uma certeza tão grande que eu ia entrar. Mas por um lado, eu tava nervoso, mas eu tava muito tranquilo ao mesmo tempo, cara. Porque eu falei, cara, eu só vou sair daqui se eu tiver um lapso nervoso, se eu cair desmaiado, qualquer coisa assim. Porque não há chance nenhuma de eu falar, eu desisto, senhor. Não, mas não tinha como eu falar isso. O que me deixou um pouco chocado nesse dia do ralo é que 2 dos meus amigos, que a gente tinha combinado de querer servir, eles desistiram no dia do ralo. Um foi o Jean, que ele desistiu na parte da manhã, e aí ele conseguiu até entrar depois para servir, só que só na segunda turma, né? E o próprio Henrique. E o Henrique, de longe, era o cara que mais sonhava em querer servir. O cara queria servir desde sempre, desde que eu conheço ele queria servir. E ele chegou a desistir. Só que o momento que ele desistiu foi na parte da tarde, lá eu comentei isso. Só que nessa parte da tarde, trocentas pessoas desistiram. Então, ao invés de mandar embora, o pessoal, não, pera aí, calma lá. Vamos lá, senta aí, descansa um pouco, depois você volta. Eu fui até o último segundo de relação, eu tava lá. E depois que de fato eu entrei, cara, prometi a mim mesmo, falei, cara, eu não vou me estrupiar aqui, né? Porque tinha a tropa dos estrupiados, que é aquela pessoa que tinha alguma condição ali que impossibilitava ela de ralar no dia a dia ali dos recrutas. Ah, machuquei o joelho, aí vai lá na divisão de saúde, pega um atestadinho, não pode fazer exercício físico, e aí o que eles fazem? Eles mandam pra tropa dos estrupiados. Eu falei, mano, eu não vou pra essa tropa de jeito nenhum. E na quinzena foi quando realmente o pessoal pegou mais pesado e foi quando teve mais estrupiado, cara. Eu acho que chegou um momento que tava quase meio a meio. Tinha metade estrupiado e metade gente fisicamente hábil a continuar ralando. A única vez que eu, digamos, cedi, porque realmente foi o limite do limite, foi, como eu já disse, no meu acampamento, né, cara? No meu acampamento eu acabei indo pra ambulância justo no final, aos 47, porque o acampamento é a última coisa que você faz no recrutamento, né? Quer dizer, depois você ainda treina um pouco para fazer a formatura, mas da parte de ralação mesmo é tipo o teste final. Eu passei por todo o acampamento, todos os dias. Quando a gente estava voltando para ir embora, faltava acho que uns 15, 20 minutos estourando para de fato a gente chegar no alojamento e terminar tudo. A minha coluna travou de uma maneira que, sei lá, foi um negócio, enfim, eu dou mais detalhes nos meus vídeos, né? Fiquei travado lá, os caras me jogaram na ambulância e eu terminei esse restinho de volta, né, para o acampamento, eu acabei fazendo deitado dentro da ambulância, mas foi realmente o último, cara, foi o limite do limite mesmo. Eu me identifico muito, por exemplo, com o primeiro filme do Capitão América, quando ele tá lá mirradinho, mas ele não arreda o pé. Falei, cara, é muito eu ali nos meus primórdios. E por isso que eu acho que muita gente fica me questionando, pô, por que você não quis servir, não quis seguir carreira? Eu nunca tive grandes pretensões de seguir carreira militar, cara. Foi mais pra mim me provar, e provar para outras pessoas também, mas eu acho que, acima de tudo, você tem que se provar. Foi realmente uma fase especial ali da minha vida e com certeza foi de extrema importância pro depois, né? Enfim, cara, tá aí. Grandes revelações, coisas que nunca foram ditas anteriormente. Agora vocês sabem.
Vixe, Maria. Enfim, é isso aí. Espero que tenham gostado. Espero que isso ajude alguém, que, sei lá, que alguém se identifique. E é isso, cara. Vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.